Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece na imigração e o que você precisa saber de inglês para poder passar por essa etapa da viagem com mais confiança. Pega papel e caneta que essa aula ficou muito boa. E caso seja a sua primeira vez viajando para fora do Brasil, caso seja a sua primeira vez traveling abroad, e você tenha muitas dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo a responder. E se caso você já tem alguma experiência aí com viagens internacionais, deixa aqui embaixo também. Assim a gente consegue fazer uma troca bem rica e uma conversa bem interessante que todos saem ganhando. Primeiramente, o que é a imigração? Quando você viaja para fora do Brasil, você sai de Guarulhos, você chega lá no outro país, é quase que mandatório que você vá passar pela imigração. É na imigração que o oficial, a oficial, vai te fazer algumas perguntas para entender se você está apto ou não a entrar no país que você está. Então, é um momento da viagem que deve ser levado com muita seriedade. Não é momento de fazer piada, não é momento de ficar brincando no celular, não. É um momento crucial da tua viagem. Mas tenha em mente que o oficial que está aí te fazendo a pergunta, ele não está avaliando o seu nível de inglês. A sua gramática, se o seu vocabulário está bom, se a pronúncia está perfeita, não. O que ele está fazendo ali é confirmando as informações que ele já tem no sistema. Então, ele vai te fazer algumas perguntas básicas para ver se o que ele tem bate com o que você está falando. Então, novamente, é um momento de muita seriedade, mas que deve ser respondido com calma e com honestidade. Então, na maioria das vezes, ele só quer confirmar informações básicas que ele já tem, como o porquê que você está viajando, por que você está indo para aquele país, onde que você vai ficar, quanto tempo você vai ficar, com quem você está viajando, se você está viajando sozinho, se você possui recursos financeiros para entrar no país. Então, perguntas básicas ali para ele entender se você vai ser um bom visitante no país dele. Mas antes da gente ir para as perguntas de fato, como professora de inglês, eu acho que é meu dever te falar que eu sei que tem gente que já viaja só falando português, vai com a cara e com a coragem. Eu não recomendo. Se você tem aí um tempo hábil para se preparar para a viagem, coloca na sua bucket list, coloca na sua to-do list estudar inglês. A língua, pessoal, é a sua ferramenta de segurança, de sobrevivência fora do país. Então, saber passar informações básicas, saber soletrar seu nome, números básicos, saber números importantes e oficiais, tudo isso é fundamental que você saiba. Saber falar direito o nome do hotel que você vai ficar hospedado, saber falar direito a rua que você vai ficar, tudo isso são informações cruciais para você ter um sucesso aí na tua viagem. Mas, caso você já tenha aí o básico de inglês, já está querendo saber algo mais direcionado do que acontece na imigração, eu separei 10 perguntas que são as perguntas mais comuns, quase que ritos de passagem na hora que você passa pela imigração. Então, pergunta número 1. Qual é o motivo da sua viagem? Essa aqui é quase que mandatória mesmo. Então, what's the purpose of your visit? Qual é o motivo da sua viagem? What's the purpose of your visit? Então, você pode responder o seguinte: I'm here for tourism. I'm here on vacation. I'm visiting friends. I'm visiting family. I'm here to study English. Então, tu pode adaptar essas respostas para sua realidade. E o que eu sugiro, né? Se você já está aí com essa data de embarque bem determinada e está próximo, o que você pode fazer? Pega a pergunta e faz umas colinhas, né? Anota as perguntas, anota a resposta que você for dar, que é coerente com o que você está indo fazer de fato. E pode até jogar numa inteligência artificial para ela fazer a pergunta com o sotaque do lugar para onde você está indo e com a velocidade. Porque aqui eu falo mais devagarzinho para você entender o que é a pergunta.
mas lá na hora a pessoa vai fazer a pergunta muito rápido, então treine esse tempo de reação, tá? Lembrando que tourism é o turismo, né? Então é quando você está viajando para conhecer o país, tu vai ficar ali até 3 meses, uns 90 dias. Então é um motivo bem estabelecido. Então tu pode falar tourism in New Zealand, tourism in Canada, tourism in Australia. Ou pode somente dizer I'm here for tourism. Tá corretíssimo. Vacation. Quando você fala I'm here on vacation, vacation é férias, tá? E é uma das respostas mais naturais na imigração. Então, você ainda tá com aquele visto mais curtinho, de menos dias, tá com visto de turista, mas você tá on vacation, tá tudo bem também. Então, o turismo, o tourism, descreve o motivo da viagem. O vacation vai descrever que você está indo porque você está de férias. Tem uma pequena diferença aí, mas você pode usar tanto um quanto o outro, que não tem problema. Se você estiver indo visitar alguém, você pode falar I'm visiting friends. I'm visiting my sister. I'm visiting my brother or relatives. Relatives é parentes em inglês, tá? Então, tu pode usar essas estruturas. Lembrando que to visit é visitar. E aqui o foco não é, eu tô indo a turismo, visitar pontos turísticos. Não. Estou indo visitar familiares. E uma orientação, uma sugestão, né? O quanto você puder se planejar para todos tipos de cenário, se planeje. Então, se você vai ficar na casa de alguém, se você vai visitar algum parente, pede para esse parente fazer uma carta, traduzir juridicamente, para você, caso precise, comprovar ali na entrada, tá? Então, isso é uma coisa que tu pode fazer. Pode ser que você não venha nem a usar, pode ser. Mas, se te pedirem, você já vai ter ali a comprovação, tá? Com o endereço, onde que você vai ficar, com o seu parente dizendo que fulano de tal vai ficar na minha casa, com o endereço, com o ID, com o CPF, com o número do passaporte, tudo ali bonitinho. Isso pode te auxiliar no momento da imigração também. Quando o seu objetivo maior for estudar, aí você pode falar I'm here to study English. I'm studying in New Zealand. I'm here for a language course. Ou I'm here for my master's. E claro que apresentando os documentos, né? Apresenta o visto, apresenta a escola, tudo isso você pode ir fazendo junto ali da pergunta, tá? E você percebeu que eu tô te passando respostas curtas, né? É por um objetivo. Quando você estiver na imigração, não precisa ficar fazendo discurso, explicando demais. Não é para você falar nem de menos, muito menos mentira, mas também tu não precisa ficar enrolando ali, não. Ele vai te fazer a pergunta direta, responda diretamente também, tá? Lembrando que você tem o direito de pedir um tradutor, um intérprete ali no momento. Se você tá passando por uma situação que tá complicada, que você não tá entendendo, que você tá ficando nervoso, nervosa, não tá sabendo lidar, pede assistência para um intérprete. A terceira pergunta que eu separei para ti é: quanto tempo você ficará? Que você pode ouvir dessas duas formas. How long will you stay here? Ou how long are you staying here? Então, as possíveis respostas são I will stay for 2 months. I'll stay for 2 months. I'll stay here for 1 month. I'll stay here for 3 months, tá? Lembrando que a gente tem o I, né? E o will contraído. Então fica I'll stay for 2 months, tá? Mas se tu não conseguir falar assim, quando chegar lá na hora, tu pode falar I will stay for 2 months. Pode falar devagarzinho que a pessoa vai entender ali também, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Como quarta pergunta, eu separei o seguinte: onde você ficará hospedado, hospedada? Então, where are you staying? Where are you staying?
E aí você pode responder: I'm staying at a hotel, I'm staying at an Airbnb, I'm staying with friends, I'm staying with my cousin. Então, tu pode usar esse vocabulário. Então, hotel, hostel, Airbnb, with a host family, a friend, a relative, tá? E caso você for ficar no hotel, no hostel, Airbnb, tu já tenha reservado pelo menos 2 dias ali de hospedagem, né? Já tem o check-in feito para 2 dias. Que daí você pode confirmar que você realmente tem um lugar para ficar, tá? Eu sou meio cabreira, então eu sempre tenho os 2 primeiros dias quando eu chego e o último dia com o check-in já reservado também, já sendo um lugar perto do aeroporto da onde eu vou embarcar de volta para o Brasil. Então ele vai ver ali direitinho o quanto tempo que eu vou ficar, onde que eu vou ficar e que as informações de localização estão batendo. Para mim sempre funcionou. Então eu sempre vou com várias cartas na manga, porque se perguntar, eu tenho a comprovação. Se confirmar, eu tenho o documento tal, tá? E isso é uma dica também. Guarda todo tipo de ticket, documento, tudo que você precisar, tenha impresso numa pasta bem organizado, para quando você chegar lá, você poder mostrar, tá? Eu gosto até de usar aquelas pastas plastificadas, sabe? Que vem os plásticozinhos dentro. Que daí eu coloco a certidão de nascimento, várias cópias do meu passaporte, o visto, onde que eu vou ficar, minha carta de intenção. Tudo eu deixo num lugar só. Inclusive, eu tenho essas perguntas anotadas e eu vou estudando elas durante o voo. Então, quando chega num lugar que eu preciso falar com a pessoa, eu já tenho tudo pronto, tudo decorado, tudo na ponta da língua, para poder responder com naturalidade, tá? A quinta pergunta que eu separei é: você tem a passagem de volta? Então, do you have a return ticket? Tu pode ouvir tanto a return ticket or a return flight, dá no mesmo. E aí você vai responder: Yes, I do. My return flight is on. E aí a sua data de volta. Então, por exemplo, my return flight is on July 15th. Tá? Tem país, inclusive, que você só consegue ir, se eu não me engano, apresentando a passagem de volta. O que eu recomendo também, sempre tenha a passagem de ida, a passagem de volta e o último check-in perto ou no país para da onde você vai voltar. Eu acho mais seguro. A sexta pergunta que eu separei para você é: quanto dinheiro você trouxe? Ou seja, how much money are you bringing? Bringing vem do verbo to bring, que é trazer. Mais um verbo aí para sua listinha. Então, I'm bringing $3,000, for example. Ou I have a credit card and savings. Savings é tipo uma poupança, tá? Então, um vocabulário legal para você saber é cash, credit card, savings and bank account. E por favor, a minha sugestão maior, não leva dinheiro na mala. Cash na mala não. Leva num cartão de crédito, num cartão pré-pago, em algum lugar digital, com o extrato do banco, com tudo organizado, tá? Pode ser que não te peçam nada, pode ser que já te deixem passar na primeira pergunta, mas se começarem a perguntar demais, tenha as comprovações de tudo que você estiver fazendo, de tudo que você tiver organizado para poder viajar, tá bom? Não me inventa de levar todo o seu dinheiro na mala de mão. Por favor, não faça isso. Lembrei de um caso de um colega que ele foi viajar, não tinha um inglês muito bom, era bem ruinzinho o inglês dele, ele foi assim mesmo, e ele levou o dinheiro de toda a estadia dele, de 3 meses, na mala, de mão. Não faça isso, porque vai que acontece algum sinistro e alguém pega essa mala de mão no aeroporto, ou é extraviada de alguma forma. E fora que
fica muito esquisito você comprovar o porquê que você tem tanto dinheiro em espécie na mala de mão, tá? Então, leva num cartão de crédito bonitinho, com extrato, para você poder apresentar um negócio mais decente para a imigração. E detalhe que tem país que exige que você tenha um mínimo por dia, ou por mês, ou por semana, que você precisa ter para conseguir entrar no país. É o caso da Nova Zelândia, da Austrália, do Canadá, eu acho que dos Estados Unidos também. Então, pesquisa bem as legislações de cada país, né? E sempre pesquise nos sites oficiais, tá? A sétima pergunta que eu trouxe é: qual é a sua profissão? Então, what do you do for a living? What do you do for a living? What do you do? What do you work as? São variações dessa mesma pergunta. E aí você pode responder: I'm a teacher, I'm an engineer, I'm a dentist, I'm a nurse, I'm a self-employed. Então, tu pode descrever a sua profissão ali brevemente, tá? A oitava pergunta que eu trouxe é: você está viajando sozinho? Ou seja, are you traveling alone? Ou are you traveling by yourself? E aí você pode responder: Yes, I am. Ou No, I am traveling with my wife. No, I'm traveling with my friend. No, I'm traveling with my family, tá? E lembrando que se você está viajando em grupo, cada um vai ter o seu momento ali na imigração, né? A nona pergunta que eu trouxe é: você já esteve aqui antes? E aí, a tradução a gente tem: Have you been here before? Have you been here before? E aí você vai falar: Yes, I have. Ou No, I haven't. Se você quiser dar mais detalhes, tu vai dizer: Yes, I visited in 2024, por exemplo. E como uma décima pergunta, eu trouxe: o que você pretende visitar? Ou what places are you planning to visit? Então, exemplos para Nova Zelândia. I'm planning to visit Auckland. I'm planning to visit Queenstown. I'm planning to explore the South Island. I would like to see Midford Sound. Então, pega o nome dos lugares que você vai visitar e apresenta lá na hora da imigração. Inclusive, se você já tiver a reserva do lugar turístico lá que você vai visitar, do museu, alguns check-ins de alguns lugares que você vai ficar, apresenta para ele, para ela também, ali na hora da imigração. Caso você não entenda o que ele está falando, você pode usar as seguintes perguntas: Could you repeat that, please? Could you speak more slowly, please? Sorry, I didn't understand. Could you say that again? Tá? Então, anota essas perguntas, pratica elas e adapta para a sua realidade. Eu fiz essa aula como se fosse uma lista mesmo para você anotar. Se você quiser que eu explore mais alguma dessas perguntas, deixa aqui embaixo que eu faço um vídeo exclusivo para a sua dúvida, tá bem? E como eu falei antes, você tem o direito de solicitar um intérprete, tá? Então, qualquer dúvida, solicite um intérprete. Então, como uma forma da gente praticar um pouco e de você poder praticar aí do outro lado, eu vou fazendo as perguntas e você pode se imaginar responder como se fosse lá na hora da imigração. Good morning. Você, como traveler, vai falar good morning ou good afternoon, good evening. Officer, what's the purpose of your visit? I'm here on vacation. Ou adapta para sua realidade. How long will you stay? I'll stay for 3 months. Where are you staying? I'm staying at a hotel in Auckland. Do you have a return ticket? Yes, I do. Nesse momento, você mostra o seu return ticket. Welcome to New Zealand. Thank you. E claro, o que eu sugiro? Aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Coloca numa IA e pede para a IA se portar como se fosse um officer da imigração do país para onde você está indo. Se for um lugar mais restrito, mais difícil de entrar,
dá uma pesquisada, dá uma treinada, dá uma elaborada nas suas perguntas, sempre mantendo a honestidade e as respostas bem diretas ao ponto. E tu percebeu que não necessariamente você vai precisar usar um inglês avançado, super rebuscado. Não. Na maioria das vezes, algumas estruturas simples, elas já funcionam para você entrar no país e conseguir ter uma conversa ali com o oficial, tá? E outra coisa, uma coisa que eu percebo muito é que o body language, como que você tá se portando durante todo o voo, na minha cabeça influencia, gente, porque na minha cabeça ele sabe o que que eu fiz da hora que eu saí de Guarulhos até a hora que eu tô lá no país. Então, viaja com calma, vá bem ciente do que você tá fazendo. Se o voo for muito longo e o jet lag for demais, toma um café antes de descer do avião, pega uma água, lava o rosto, se volta para a terra, respira, se acalma e vá como se você fosse numa entrevista de emprego. Tu vai bem certo, bem calmo, do que e bem ciente, bem consciente do que você está fazendo. Afinal de contas, ali é o último step para você entrar no país dos seus sonhos ou da sua viagem dos sonhos. Então, trate com a seriedade, o respeito que você precisa para poder entrar lá. Você que chegou até aqui, meu nome é Fernanda Dias, eu sou professora de inglês há quase 5 anos e estou criando esse canal com muito carinho, com muito zelo, para você que gosta de falar inglês, para você que quer se aprimorar, ou para você que realmente tem a necessidade latente de ter um conteúdo de qualidade, porém acessível, para poder aprimorar e falar inglês, para poder viajar com tranquilidade. E eu posto vídeos quase que diariamente sobre o conteúdo da língua inglesa, sobre o inglês do básico até o avançado. Então, clica no sininho, se inscreve, que se esse conteúdo, se o conhecimento de qualidade faz sentido para ti, eu tenho certeza que os próximos vídeos e os que já estão aqui no canal serão muito úteis para você ao longo aí da sua preparação para poder viajar.